Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo depois de muito tempo, finalmente um review dos episódios novos de Amphibia da terceira temporada, sendo justamente dos episódios 2 e 3 que saíram nesse último sábado, e que são depois do primeiro em que Annie finalmente conta aos pais de Amphibia e tudo mais. Resumidamente, semana passada não teve vídeo nenhum porque eu tava muito mal e ansioso. Não porque eu não sabia o que ia ter no canal ou dificuldade para criar conteúdo. Não, é que aconteceram uns lances pessoais que me deixaram muito deprimido a semana toda e eu não conseguia escrever ou gravar os roteiros dos vídeos que eu precisava. Foi isso, mas já passou e agora vai voltar tudo ao normal. E justamente por esse atraso, muito provavelmente eu não vou fazer a review do primeiro episódio da terceira temporada de Amphibia, porque tem coisa de Miraculous pra essa semana, aí tem a White Diamond de AU, a Scarlet Lady AU e umas coisinhas de A Casa da Coruja. Então a consequência dessa semana inútil pro canal vai ser isso. Enfim, os episódios 2 e 3 da terceira temporada são Hop Till Drop, que basicamente seria como Dance Até Cair, e Turning Point, que seria Momento Decisivo. E esses são os episódios 2 e 3, porque o primeiro foi um episódio duplo, que só contou como um, só que a partir desse, todos os episódios são 2 e 11 minutos cada, em que o Hop Till Drop não foi tão importante quanto o segundo, mas teve várias coisinhas legais. Começando com a Annie saindo para pegar a correspondência, com os Planters querendo ir junto, e ela não vê problema sendo só alguns metros da porta de casa. Só que em segundos, Polly começa a puxar briga com as crianças da rua, Sprig sua ansiedade com objetos é quase triturado junto com a madeira, e Hop Pop quase vende a alma dele por coisa de graça, puxando todos para dentro de volta, como ela vem tendo que fazer o tempo todo. Annie menciona para os pais dela que é muito complicado ficar vigiando eles 24 horas por dia para garantir que não morram. E aí eles acham bem engraçado porque isso parece muito com criar um filho. Coisa que eles fizeram, né, e sabem muito bem. E dizem que é melhor você introduzi-los ao mundo devagar e com calma para garantir que não vai precisar se preocupar o tempo todo. O pai dela até faz uma demonstração com o ovo que ele ia fritar na panela, sendo um péssimo exemplo. E isso é consequência do primeiro episódio, quando souberam dos Planters, do reino de Amphibia e de onde Annie esteve todo esse tempo. Ela sempre foi uma garota bem responsável, porque ela de fato não gostava de ter responsabilidade nenhuma. Mas esses 5 meses no mundo de sapos a mudou demais, e mudou pra melhor. Quando ela volta pra sala, Polly estava provocando os pirralhos pela janela, Sprig estava quase torando a língua dele querendo pôr no ventilador, e Hop Pop caía em um truque, o golpe de coisa grátis, aí irritando bastante porque desse jeito ela nunca vai poder confiar em deixar eles sozinhos no mundo dela, que tecnicamente deveria ser mais seguro que a Amphibia, já que nada ali fica tentando matar eles o tempo todo. Ela decide que vai treiná-los, os levando para o lugar mais caótico e perigoso que ela conhece. O shopping, onde ela aprendeu algumas das lições mais importantes. Em que eles debocham do treinar dela, porque seu mundo é fácil demais, nada tenta devorar ou matar. E 2 segundos depois, caem a escada rolante toda por falta de atenção, aceitando o que tem a dizer. Annie pensou em um desafio específico para cada problema principal dos Planters. Polly vai ter que fazer um bicho no faça você mesmo sem brigar com ninguém, porque ela precisa aprender a controlar a sua raiva. Sprig vai ter que passar pela exposição de obras de arte sem tocar em nada, porque a hiperatividade dele sempre faz com que querer tocar em tudo e ele ainda vai perder um braço por isso. E Hop Pop vai ter que passar pelos quiosques de venda sem aceitar nada de graça, porque no mundo humano nada é realmente de graça. E eles vão ter que fazer isso em menos de 20 minutos com elas olhando lá de cima e que caso falhem, nunca vai confiar neles para saírem de casa sozinhos. Começando com o Polly, ela acha que vai ser molezinha fazer um bicho de pelúcia, ainda mais porque lá só tem bebês. Pegando já todas as peças, só que um bebê rouba um dos braços para morder. Aí Polly chama a atenção da mãe daquele pirralho, não gostando que chama o seu filho desse jeito, para depois mais bebês roubarem as peças dela, já estando a ponto de explodir e não passou nem um minuto ainda. Com Sprig, ele passa por várias obras de arte modernas e coloridas que tem muita tentação em tocá-las, pulando para fazer isso em uma delas, mas lembrando do aviso de Annie e na hora desiste, achando que é totalmente capaz de apreciá-las de longe, piorando à medida que passa e chegando ao ápice ao ver a engenhoca mais maluca, colorida e chamativa que já viu no mundo humano, querendo por tudo tocá-la, mas deve resistir aos seus impulsos e por isso ele começa a se socar no chão. Quanto ao Hop Pop, a cada pessoa que passa e oferece uma coisa grátis ele tem que recusar, é uma facada no seu coração, quase aceitando mas se bate para lembrar que não pode. E nisso, ele agindo todo estranho, chama a atenção do guarda do shopping que começa a iniciar uma perseguição a um sujeito idoso suspeito.
Annie tava bem de boa lá em cima, vendo que nada tinha dado errado até agora no se vira dos 30 da Annie. Isso até dar de cara com a Gabi, uma colega dela, muito provavelmente do St. James, que achava que ela tinha morrido, fugido ou desaparecido. Mentindo dizendo que passou os últimos 5 meses na fazenda dos seus pais no Alasca. E seja o que for, ela quer e começa a atualizar a Annie sobre todas as fofocas do colégio, por mais que ela não queira saber. Burrice dela, né? Porque eu aceitaria de boa ficar vigiando os planters enquanto alguém me atualizava das fofocas que eu perdi. Justamente pela tal Gabi estar ocupando ela com as fofocas, Sprig vê uma oportunidade e pula pra tocar naquela coisa gigante. Que acabar desmontando isso leva à destruição de todas em exposição. Polly se cansa de segurar a raiva quando um dos pequenos rasga seu bicho que estava pronto e começa a descer o braço dos bebês, e Hop Pop perde tudo ao ver um monte de dinheiro jogado em uma fonte dos desejos, tirando sua roupa para pular em uma água cheia de cloro, confirmando as suspeitas do policial, que é um idoso louco. Ouvindo que tudo deu errado em poucos minutos, Annie se despede da Gabs, depois elas se falam, vendo Sprig rolando em cima de uma das estátuas, Polly sendo perseguida por umas mães furiosas e Hop Pop sendo perseguido pelo policial do shopping, estando pelado e verde, percebendo que ela mais uma vez vai ter que limpar toda a bagunça. Ela vai e salva Sprig do olho gigante, em que ninguém se importa que aquelas obras de arte estranhas tenham mudado, tira Polly do caminho das mães sanguinárias e combina ela e Sprig para parecer outra pessoa. E quando as mães perguntam se viram uma baderneirazinha que feriu seus anjinhos, manda perguntarem ao policial que estava quase pegando Hop Pop. Assim, eles conseguem fugir do shopping. Claramente, todos eles se sentem mal por cagarem com seus desafios de formas espetaculares, mas ela também se sente mal porque ela meteu eles numa situação muito grande, muito cedo. Achava que jogar eles de cabeça ia funcionar, já que funcionou com ela em Anfíbia. E por mais que o Hop Pop concorde que eles podem aprender algumas coisinhas no mundo dela, cai na risada porque a última coisa que aconteceu foi a Annie aprender as coisas indo de cabeça, relembrando algumas das vezes que ela quase morreu das maneiras mais estúpidas possíveis. Ela realmente não lembrava disso, ainda mais porque em uma dessas estava dormindo, e vai tentar acostumá-los ao seu mundo de forma mais calma, porque eles sempre estiveram lá para cuidar dela em Anfíbia, terminando o episódio 2 com todos concordando que Hop Pop precisa de um banho. Além da pele verde, o cloro está fazendo queimar até agora. Eu achei Hop Thrill Drop um episódio bem clean e calminho, até porque a gente ainda tá na parte introdutória da temporada e o mundo humano é muito diferente do mundo de Anfíbia. E também é bom finalmente trabalhar em algumas coisas como o pavio curto da Polly ou a ingenuidade do Hop Pop para certas coisas. Por isso eu dou um 9.2. Ótimo episódio, e eu não analisei muitos dessa temporada para ter muita comparação de notas altas e baixas. Já o terceiro episódio, que é Turning Point, ou Momento Decisivo, ele não é exatamente um episódio de flashback, mas acontece alguns dias antes de Hop Thrill Drop, no mesmo dia de True Color, só que agora do ponto de vista da Sasha e do Grime, do que aconteceu com eles depois que Marcy foi esfaqueada e Annie e os Planters foram mandados para o mundo humano. Depois de tomar um baita golpe do Andrews, Sasha vira e vê Andrews fincando a espada na Marcy, gritando por ela, e depois vendo Annie sumir dali, coisa que distrai bastante Andrews, que esquece dos dois e pensa que o importante é que ele ainda está com a caixa, vendo Lady Olivia e Yuna querendo fugir de fininho, só que pela pressão da situação, dizem que estão completamente do lado do Andrews, bem como as manda colocar o corpo da Marcy imediatamente no tanque rejuvenescedor porque ela está morrendo rápido, não tendo nada que Grime ou Sasha poderiam fazer por ela, ainda mais ficando cercados por sapos robôs, e com isso, Grime a joga pelo castelo e pula também antes que sejam mortos, porque esse era o seu plano, não pensando na parte em como sobreviveriam à queda. E para a sorte deles, Joe Sparrow ainda estava por lá, os resgatando, ainda que Grime não saiba o seu nome. E olhando para o palácio flutuante, Sasha deseja que Annie e Marcy estejam bem. Os olhando fugir, Andrews pensa que tem tantas pontas soltas em um curto período de tempo que ele precisa corrigir, mandando o sapo robô ir atrás deles, bem como ele fez no primeiro episódio, que mandou um sapo diferente que se camufla para o mundo humano para tentar matar a Annie. Voando no Joe Sparrow, eles veem um exército dos sapos sendo capturado pelos robôs e pensando que eles têm que arrumar um lugar para ir. Só que a Torre Sapo é muito óbvio, então eles vão para onde? Para Wartwood, chegando lá pela manhã e todo mundo quer saber o que está acontecendo, aquele castelo flutuante, eles dois ali com o pássaro da Marcy, a Annie sumida e etc. E como precisam de um lugar para se reorganizar imediatamente, mentem dizendo que sim, o rei se revelou um tirano terrível que quer controlar tudo e Annie os mandou lá para protegê-los. E depois de tudo que aconteceu nas duas primeiras temporadas, acreditam facinho e dão boas-vindas para eles no vilarejo. Só que Sasha não se sente nem um pouco confortável com aquilo.
No final da tarde, eles chegam na casa dos Planters, em que Grime diz que eles só vão ficar uns 2 dias lá naquele chiqueiro, depois vazam. Só que Sasha não se sente bem em entrar na casa dos Planters, preferindo dormir no celeiro enquanto Grime arromba a cama do Hop Pop e fica chocado com aquelas revistas sobre vegetais. Chegando lá, dá de cara com o Microangelo e a Bessie. Ainda bem, porque vai saber se o povo de Wartwood estava alimentando eles. Os mandando não se importarem porque ela vai dormir ali no cantinho junto com o resto do lixo, bem como ela merece, estando com remorso e culpa para dar e vender. No dia seguinte, Grime chega no celeiro de supetão, acordando a Sasha assustada, garantindo que aquela é a cor natural do cabelo dela. Que deve ser mesmo, né? Porque 5 meses em anfíbia a gente veria a raiz. E ele oferece a ela um waffle de minhoca, só que ela não quer. Falando que sabe que ela se sente culpada por enganar seus amigos e involuntariamente contribuir para Andreas ter pego a caixa, mas ela precisa se recompor para voltarem a lutar e derrubarem Andreas do trono. Eu sinceramente acho bem injusto isso que a Sasha tá fazendo com ela mesma, não pelo fato dela ter enganado Marcy e Annie, que são suas amigas, e sim por se culpar de Andreas ter pego a caixa, porque isso não é culpa dela. Tudo bem que depois de descobrirem o seu plano, Annie não acreditou nela pelo histórico de mentira e enganação, só que caso ela nunca tivesse os traído depois do terceiro templo, Andreas teria pego a caixa do mesmo jeito no momento em que chegaram ao palácio. E o resultado provavelmente seria o mesmo. Grime e ela já pulam pra fora do celeiro com as armas na mão ao ouvirem o barulho, só que era só a senhora Crocker trazendo uma torta pra agradecer o bom coração deles e por protegê-los. Aí chega o Wally falando pra Sasha que Annie lhe ensinou lições valiosas sobre honestidade, sinceridade consigo mesmo e amizade, o mandando pastar, e ela garante que se outro caipira viesse gentil com ela, ela vai surtar. Brotando do nada, Maddie oferecendo uns pães e a fazendo correr de volta pro celeiro. Grime chega super feliz lá dentro porque Beatrix, sua irmã mais velha, que também é uma líder de Torre de Sabo, escapou e está no subterrâneo com armas e soldados preparando um contra-ataque. Devem ir até lá imediatamente. E aí Sasha pergunta se é para eles armarem mais um esquema, falhar e nisso magoar as pessoas que amam. Querendo que ela não seja tão pessimista assim, que não é legal. Ouvindo outro barulho, acham que é mais um caipira de Wartwood, só que acontece que é aquele sapo robô que foi mandado para segui-los e tá analisando a casa dos Planters, atacando juntos para destruí-lo o mais rápido possível, só que antes de Grime esmagar a sua cabeça, ele consegue mandar um sinal de reforço. Logo terão dezenas como ele ali, então precisam ir embora agora. Mas Sasha não quer ir e deixar aquela gente sem proteção, achando que ela tá sendo muito sentimental a esse povinho que só vai atrasar. Chega de Wartwood, precisam se recompor e se preparar para a guerra que está por vir. Porém, Sasha diz que não, chega de esquemas e tramóias, deixando Grime embasbacado porque ela ama esquemas, enganações, tramóias, mentiras, etc. Desde quando ela passou a ligar para isso. Respondendo que foi desde que ela viu claramente as consequências das suas ações. Como um bom amigo, Grime diz que seja lá o que a sua tenente está passando, você precisa enfrentar isso, mulher. Entra naquela maldita casa e enfrenta o que você tanto teme. E quando estiver com a cabeça no lugar, pode procurá-lo. Falando por favor no final, porque realmente quer que ela continue do seu lado. Enfim, ela tem coragem de entrar na casa e desce até o porão onde a Annie dormia. E é nessa cena, e nesse momento, e nesse episódio aqui, temos aquela cena dela pegando o diário da Annie, que tanto teorizávamos do que seria, em que não é nada surreal do passado que ela lê, e sim um dos últimos relatos antes dos acontecimentos de True Colors, porque é uma coisa que aconteceu no dia da Batalha de Bandas. Annie estava muito empolgada com a Sasha voltando a ser sua amiga, e também porque no dia seguinte elas iriam para Newtopia e provavelmente voltariam para casa, ficando muito feliz de ter confiado na Sasha de novo, sabia que no final daria um jeito. Sasha começa a chorar se arrependendo do que causou a ela e também a Marcy, porque olha o que tentar tomar o controle sempre a levou, decidindo que isso acaba agora, quer ser alguém melhor e vai ser alguém que mereça a amizade dela. Admito que eu esperava que demoraria um pouco mais para Sasha realmente decidir o que ela quer, e não que isso aconteceria no terceiro episódio da terceira temporada. Tudo bem que em True Colors ela já estava mega indecisa, mas eu real achei que ia demorar mais. Assim, Sasha decide sozinha contar a verdade para o povo de Wartwood. Não foi lá em nome da Annie e nem para defendê-los, e sim para usar de refúgio temporário, chocando todos, ainda mais com a informação de que tem um exército de robôs vindo para destruir tudo ali. Contudo, ainda que seja uma fraude, ela vai fazer o certo uma vez na vida e proteger a vila até o seu último suspiro. Nessa hora, um robô bem grande pousa na entrada da cidade, achando que pode dar conta só de um grandão, mas aí percebe que ela é meio que um robô cegonha, por assim dizer, porque tem dezenas e dezenas de robôs comuns saindo dele, ou seja, é um exército ambulante.
Ela encara de frente os primeiros robôs bem fácil, só que como são muitos, ela é pega por eles e quase explodida por um míssil mandado pelo robôzão. Mas Grime aparece e rebate para bem longe o míssil, mudando de ideia porque a Beatrix pode ter uma base, exércitos e armas, só que ela não tem você, Sasha. Se recompondo e prontos para enfrentar aqueles 30 robôs contra 2. E nessa hora percebem que não podem subestimar um grupo de caipiras que se ajudam e acreditam em algo, porque se tem algo que o povo de Wartwood são loucos e capazes de se virar de todo jeito, cada um com seu próprio talento, deixando o robô cegonha para Sasha e Grime, que correm juntos dos mísseis teleguiados e os jogam contra o próprio robôzão. Com a vitória, o povo de Wartwood perdoa Sasha pelas mentiras, porque no final ela fez a coisa certa e arriscou a sua vida, os protegendo daqueles robôs sozinha. E com isso, terminamos Turning Point com Sasha e Grime decidindo ficar em Wartwood de vez e contra-atacar o rei dali mesmo. Assim, foi um episódio bom, só que não teve nada chocante, porque a própria abertura já entrega que eles iam ficar em Wartwood e meio que montaram uma resistência lá. A coisa mais chocante foi o Joe Sparrow salvando eles, ou que isso foi um ponto decisivo para a evolução da Sasha. Então eu dou um 9.1, também uma nota alta e de episódio muito bom, mas entre esses dois da review de hoje, eu prefiro o primeiro, por incrível que pareça. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado da primeira review da terceira temporada de Amphibia. E mais uma vez, perdão pela parada momentânea no canal. Sério, se semana passada eu tivesse força psicológica para continuar normal, eu teria feito isso. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos que curtem Amphibia. Aqui tem um último vídeo que é de uma notícia bombástica de Miraculous. Comentem o que vocês acharam e até o próximo vídeo.